Imagina caminhar por um lugar onde os mortos nunca descansam. Oh! É um pântano! Ele nos trouxe para um pântano! Um pântano sombrio, envolto em névoa, cheio de rostos apodrecidos que espreitam das águas escuras, como se estivessem só esperando por você. Há coisas mortas. Rostos mortos na água. Mas o que são essas criaturas presas na água? Como elas foram parar lá? E o mais assustador, o que acontece se alguém olhar para essas luzes traiçoeiras? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Vocês não devem seguir as luzes. Os Pântanos Mortos ficam ao noroeste de Mordor, um lugar sombrio e cheio de corpos em decomposição de batalhas antigas. Mas muito antes de Frodo, Sam e Gollum passarem por lá a caminho de Mordor, elfos, homens e orcs já tinham encontrado seu fim nessas terras. Lá na Segunda Era, no ano 3434, a Última Aliança marchava para enfrentar Sauron. O exército era formado por elfos Noldor, liderados por Gil-galad, homens comandados por Elendil, anões de Khazad-dûm e elfos silvestres sob o comando de Amdin de Lothlórien e Oropher, pai de Thranduil, que governava a Floresta das Trevas. O confronto aconteceu nas planícies de Dagorlad, na entrada de Mordor. O problema é que nem todos os elfos estavam dispostos a seguir o Gil-galad. Amdir e Oropher, que eram elfos Sindarin, não gostavam da ideia de receber ordens do Alto Rei de Noldor. Impacientes, eles atacaram antes mesmo de Gil-galad dar o comando. Mas apesar da coragem, os elfos silvestres não tinham o mesmo preparo e equipamentos dos elfos de Noldor. Oropher morreu logo no começo da batalha, e Amdir e os seus soldados foram cercados e empurrados para os pântanos ao norte de Dagorlad. Amdir e metade dos guerreiros de Lothlórien morreram ali, pagando um preço alto pela pressa do comandante. A batalha de Dagorlad durou meses, mas no fim, a Última Aliança saiu vitoriosa. Quando tudo terminou, os corpos dos mortos foram enterrados nas terras próximas aos pântanos. Só que com o tempo, os pântanos foram crescendo e acabaram engolindo essas sepulturas. E foi assim que, séculos depois, Frodo, Sam e Gollum encontraram aquele lugar assustador na Terceira Era. Os Pântanos Mortos. Esse é o nome. Mas essa não foi a única vez que guerreiros perderam a vida lá. Em 1944 da Terceira Era, Gondor enfrentou um ataque duplo. Os Hadarin vieram pelo sul, enquanto os carroceiros, um povo do leste que usava carruagens na guerra, atacaram pelo norte. O rei de Gondor, Ondohar, levou o seu exército para enfrentar os carroceiros e mandou Eärnil II segurar os Hadarin. Só que os inimigos do leste foram rápidos demais e atacaram antes que Gondor conseguisse se organizar. O rei e os seus 2 filhos foram mortos logo no início da batalha, e muitos soldados fugiram, mas acabaram caindo nos Pântanos Mortos. Achando que já tinham vencido, os carroceiros acamparam em Ithilien para comemorar. O que eles não imaginavam era que Eärnil, depois de derrotar os Hadarin, estava vindo com reforços. Pegando os carroceiros de surpresa, ele virou o jogo e garantiu a vitória de Gondor. A Batalha do Acampamento foi uma grande vitória para Gondor. Os carroceiros que sobreviveram ao ataque acabaram tendo o mesmo destino de muitos antes deles.
foram parar nos pântanos mortos e morreram por lá. A próxima vez que os pântanos aparecem na história acontece pouco antes da Guerra do Anel. Em 3017, Aragorn capturou o Gollum nos arredores dos pântanos, depois que ele passou 8 anos sendo torturado pelo Sauron para revelar informações sobre o Anel. E é bem provável que durante essa jornada até Mordor, o Gollum tenha aprendido o caminho pelos pântanos, o que acabou levando à sua captura. 2 anos depois, em 29 de fevereiro de 3019, ele encontra o Frodo e o Sam após a separação da Sociedade do Anel, e o Gollum diz que conhece um caminho secreto pelos pântanos mortos. E no dia seguinte, lá estavam os 3 começando a travessia. O cenário não era nada animador. De todos os lados, pântanos e atoleiros se espalhavam ao sul e ao leste, envoltos em névoas pesadas. O que parecia um grande pântano era, na verdade, um emaranhado de poças, lamaçais e riachos tortuosos. O inverno ainda castigava a região, e o único verde era a espuma de algas esbranquiçadas boiando nas águas escuras. Juncos podres e capins secos surgiram como sombras do passado, lembranças distantes de verões esquecidos. Seguindo o Gollum, o Frodo e o Sam continuavam a se aproximar de Mordor, mas lá no meio daquele lugar sombrio, eles se depararam com uma das visões mais assustadoras da jornada. Nos pântanos mortos, pequenas luzes tremeluzentes dançavam sobre as águas, como se estivessem tentando atrair quem as observasse. O Gollum então alerta os hobbits. São luzes traiçoeiras, velas dos mortos. Ele avisa para não olharem diretamente para elas e muito menos segui-las. Por aqui. Não sigam as luzes. Mas o Sam acaba tropeçando e vê algo ainda mais assustador. Tem coisas mortas na água, rostos mortos, diz Sam horrorizado. E o Gollum ri. Os pântanos mortos, sim, esse é o nome deles. Vocês não devem olhar para dentro quando as velas estiverem acesas. E o Sam, tremendo, olha para o Frodo, que parece hipnotizado. E o Frodo diz que também viu rostos na água, todos pálidos lá no fundo. Homens, elfos e até orcs, todos mortos. E o Gollum confirma, sim, todos mortos. Homens altos com espadas, elfos ferozes, orcs gritando. Houve uma grande batalha há muito tempo. Eles lutaram nas planícies por dias e meses nos portões negros, mas os pântanos cresceram, engoliram os túmulos, sempre rastejando, sempre avançando. Então, o Sam desconfiado questiona, dizendo que isso devia ter sido há muitos séculos e que os mortos não poderiam estar ali de verdade. Isso deveria ser um tipo de feitiço da Terra Negra, e o Gollum só dá de ombros. Quem sabe, Sméagol não sabe. Você não pode tocá-los, só vê-los. Sméagol tentou uma vez, mas não conseguiu. Estão lá, mas ao mesmo tempo não estão. Depois de dizer isso, o Sam estremece ao imaginar o que o Gollum quis dizer com isso e decide que não quer ver aqueles rostos nunca mais. Então ele diz para o Gollum que quer sair dali o mais rápido possível, mas o Gollum diz que eles precisam ir devagar, muito devagar, para não acabarem se afundando e se juntando aos mortos e acendendo as suas próprias velas. Sigam Sméagol e não olhem para as luzes. Os pântanos mortos são um dos lugares mais macabros da Terra-média, e embora a história deles seja ligada à batalha travada ali há muitos séculos, muitos acreditam que essa paisagem sombria tem uma origem mais pessoal para o Tolkien.
Em uma de suas cartas, a carta 226, ele menciona que, embora suas experiências na guerra não tenham influenciado diretamente a história, elas podem ter inspirado cenários como os pântanos mortos e as proximidades do Portão Negro. O Tolkien lutou na Primeira Guerra Mundial e sobreviveu à Batalha de Somme, uma das mais brutais do conflito. Na Terra de Ninguém, entre trincheiras inimigas, as crateras das explosões se enchiam de água e os corpos dos soldados caídos flutuavam nelas. Essa visão aterrorizante pode ter servido de inspiração para os pântanos, cheios de rostos mortos que o Frodo e o Sam atravessaram a caminho de Mordor. Seguindo a jornada, Frodo, Sam e Gollum finalmente chegaram ao fim dos Pântanos Mortos no dia 2 de março, mas a travessia estava longe de ser o fim dos seus desafios. Naquela noite, enquanto descansavam, um nasgo alado sobrevoou as suas cabeças, um lembrete sinistro de que os perigos estavam apenas começando. E mesmo que tivessem escapado das águas traiçoeiras e dos rostos assombrados dos mortos, o caminho até Mordor ainda guardava muitos horrores. Estão chamando por ele. Estão chamando pelo Precioso. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Depressa, hobbits. O Portão Negro está muito